Olá, eu sou Andréa Flores e nós vamos tratar hoje de dois assuntos. A aplicação da lei penal no tempo, que vem disposta dos artigos 1º ao artigo 4º do Código Penal, e depois a gente passa a falar da aplicação da lei penal no espaço, e a gente caminha do 5º até o artigo 9º. Quando a gente fala em aplicação da lei penal no tempo, nós estamos transitando por uma área tão importante que a gente vê aquela redação do Código Penal também prevista na Constituição Federal, falando de 3 princípios que, portanto, a gente pode chamar de princípios constitucionais: princípio da legalidade, princípio da anterioridade e princípio da reserva legal. Os 3, eles estão inseridos dentro desse artigo 1º, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação da lei. Na verdade, quando a gente fala de princípio da legalidade, nós queremos afirmar que só a lei é que pode definir um crime, só a lei que pode cominar uma pena. Assim, nós estamos dizendo que não é fonte formal direta, mas sim indireta, a analogia, os costumes, a jurisprudência, elas podem vir auxiliar a lei, mas eu não posso definir um crime através de costume, eu não posso definir um crime através da analogia. Podemos dizer que com o princípio da legalidade, a gente rechaça no nosso ordenamento jurídico o furto de uso. Nós temos lá no artigo 155 do Código Penal o chamado delito de furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O que seria o furto de uso? Quando a gente subtrai coisa alheia móvel, mas sem esse dolo de posse. Já que nós não temos definido no Código Penal o furto de uso, eu não posso usar da analogia para criar esse furto de uso no ordenamento jurídico. Consequentemente, nós teremos aí uma violação do princípio da legalidade. Então, só a lei é que pode definir um crime. Já o princípio da anterioridade, ainda redigido no artigo 1º do Código Penal, é aquele que vem dizer qual é a ordem dos fatores. Primeiro eu tenho a lei para depois ter o crime. E eu tenho que ter então uma lei anterior que defina o crime, uma lei anterior que comine a pena. Essa ordem então é trazida, é reforçada pelo chamado princípio da anterioridade. Já o princípio da reserva legal, ele é trazido doutrinariamente de 2 formas completamente diferentes. Para alguns doutrinadores, a reserva legal é como se a gente desse um enfoque mais forte ainda à legalidade, ao sentido da legalidade formal. Significa dizer que, quando eu digo que só a lei é que pode definir crime, não é qualquer lei, seria uma lei ordinária federal. Eu não posso ter a criação de um crime, a definição de um crime, através de medida provisória, eu não posso ter a definição de um crime através de uma lei municipal ou estadual. Isso seria o reforço da reserva legal ao chamado princípio da legalidade. Mas para outra parte da doutrina, a gente conceitua o princípio da reserva legal de forma bem diferente. Reserva legal seria o princípio que garante que o legislador ele não vai definir crimes com conceitos vagos e indeterminados, como era, por exemplo, o nosso crime de tortura, quando era previsto exclusivamente no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que falava em torturar criança. Como é que eu torturo uma criança? Às vezes é chupando um pirulito e não oferecendo a ela. Então, como era um conceito vago, ele foi declarado inconstitucional. Hoje nós temos a tortura como crime prevista em lei especial. Mas ainda a respeito desses princípios, então, eu posso dizer que o princípio da legalidade, ele traz 4 premissas. Proibir a retroatividade da lei penal, e a gente vai ver aqui que nós estamos falando especificamente, da lei penal incriminadora. Proibir a criação de crimes e penas pelos costumes, como eu disse, costumes e analogia. Proibir o emprego da analogia para criar crimes, fundamentar ou agravar penas. Então, a analogia, ela não pode ser usada em prejuízo do réu no direito penal, não pode ser uma analogia em malam partem, só aceitamos a analogia em bonam partem no direito penal. E não podemos confundir analogia com interpretação analógica. Essa é permitida em direito penal, porque são aquelas situações em que o próprio legislador me autoriza a ir além através de uma expressão genérica, ou outra forma, outro recurso. Então ele está dizendo, julgador, pode fazer aí a sua comparação. E por fim, proibir incriminações vagas e indeterminadas, que para alguns está inserido no princípio da reserva legal. Então é como se dentro desse artigo 1º eu tivesse essas 4 proibições.
Esses preceitos constitucionais, como eu disse, por isso princípios constitucionais, vem inserido no artigo 5º da Constituição Federal. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu, né, para beneficiar o agente. Então a gente vai ver que sempre a lei que tem movimento no tempo é a lei mais benéfica, e a redação do artigo 1º que está exatamente transcrita no artigo 5º da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Por isso que a gente está tratando, então, de 3 princípios constitucionais. Mas é importante a gente saber que quando eu falo em princípio da legalidade, existe uma subdivisão que é trazida pela doutrina. A legalidade formal, como eu falei, ou chamada mera legalidade, é aquela que determina que a gente faça obediência aos trâmites legislativos. Então é necessário que para uma lei tratar de matéria penal, ela respeite todo aquele processo legislativo que está previsto na Constituição Federal. Por isso que a gente pode dizer que uma lei municipal e uma lei estadual não podem definir crime. A legalidade material ou estrita legalidade é aquela que analisa se essa lei penal ela não fere algumas regras e garantias fundamentais. Então, determinados crimes que ofenderiam as nossas garantias fundamentais. Então, isso que a gente tem que analisar quando fala em legalidade. E a vigência e validade, qual é a diferença? A vigência de uma lei se dá a partir do seu período de vacatio legis. E aqui, então, a gente vai ver como é que se conta essa vacatio legis daqui a pouquinho. Então, é quando começa efetivamente valer uma lei. É após o período de vacatio, que é para a população tomar conhecimento da sua existência. Mas para que ela efetivamente possa ser aplicada, não basta a vigência, ela tem que estar conforme o texto constitucional. Então é como se a gente analisasse 2 aspectos. Olha, ela está formalmente pronta, mas vamos ver se ela está materialmente pronta, se esse novo crime ele não afronta alguma garantia fundamental. É a divisão então entre vigência e validade, como a gente viu, legalidade material e legalidade formal. Tempo inicial de aplicação dessa lei. Ela entra em vigor após a vacatio legis. Pela LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, normalmente a vacatio legis se dá 45 dias depois da sua publicação. Mas é possível que o texto penal traga alguma modificação. Então tem que estar expressamente previsto naquela lei. Ela pode entrar na data da sua publicação, ela pode entrar 90 dias depois, 120 dias depois. Então depende muito da consistência dessas alterações no ordenamento jurídico, que é justamente para que a população tome conhecimento de que uma nova lei penal está surgindo. Há uma divergência doutrinária acerca da possibilidade de se aplicar uma nova lei se ela for melhor, mesmo ainda no seu período de vacatio legis. Mas é lógico que por uma segurança jurídica, o melhor é que a gente espere e depois ela vai ter a sua retroatividade. O cálculo dessa vacatio legis, então, é trazido pela própria lei, normalmente no último dispositivo legal, ela diz quando entra em vigor essa lei. O princípio da reserva legal, como eu disse, é aquele que garante para a parte da doutrina que nós não podemos falar simplesmente numa lei para definir crime ou para cominar penas. Ela tem que ser estritamente uma lei que possa trabalhar com matéria penal. Nós tivemos 2 casos na história em que se tentou criar crimes através de medida provisória, crimes contra a ordem financeira, e aí foi declarada inconstitucional. Hoje está expresso na Constituição Federal, lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, que medida provisória não pode disciplinar matéria penal. O que pode é a medida provisória vir a favor do réu, trazer algum complemento da lei para a lei penal que venha beneficiar o réu, como aconteceu com o porte de arma, né? A posse, melhor dizendo, que teve um período prorrogado aí de vacatio legis em virtude de uma medida provisória. Mas quando a gente fala de lei penal no tempo, pode surgir aquilo que nós chamamos de conflito da lei penal no tempo. E aí, então, nós vamos ter um fato praticado durante a vigência de uma lei e uma sentença que precisa ser dada na vigência já de outra lei. Essa extratividade, a gente vai ver qual lei se movimenta no tempo, e essa extratividade ela pode aparecer de 2 formas. Ou em forma de retroatividade, e aí significa dizer que aplica-se a lei a um fato ocorrido antes da sua vigência, então é a lei nova que vai retroagir.
Ou então pode surgir a ultratividade, que é a aplicação de uma lei após a sua revogação, mas porque o fato foi praticado durante a sua vigência. É quando uma lei antiga, ela ressurge para ser aplicado a um fato que ocorreu durante a sua vigência. Então aqui, ou a gente vai falar em retroatividade ou em ultratividade. Lembrando que retroatividade é se eu movimentar a lei nova, ultratividade é se eu movimentar a lei velha. Mas, para que a gente saiba exatamente se tem um conflito de normas no tempo, é necessário saber quando que o crime foi praticado. E o tempo do crime, de acordo com o Código Penal, nós adotamos a teoria da atividade, é aquele em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do seu resultado. Então, cuidado aqui. Tempo do crime, artigo 4º, teoria da atividade. Lugar do crime, eu considero como sendo teoria mista ou da ubiquidade. Aí sim, tanto vale ser ação ou omissão, quanto o momento o lugar do resultado. A exceção que nós temos a esse artigo 4º está lá na prescrição, quando se fala do início do prazo prescricional, que é a teoria do resultado. Mas o que interessa agora para a gente é a regra. Mas para falar de conflito da lei penal no tempo, a gente tem que se familiarizar com essas expressõezinhas relacionadas ao tipo de lei nova que surge. Uma novatio legis incriminador, nós podemos ter uma abolitio criminis, uma novatio legis in melius ou uma novatio legis in pejus. O que significa cada uma delas? A novatio legis incriminadora é aquela nova lei que define um crime que antes não era, um fato que antes não era considerado crime no ordenamento jurídico. Abolitio criminis é exatamente o contrário. É essa nova lei que vem apagar um crime, tirar um crime do ordenamento jurídico. A novatio legis in melius é aquela nova lei melhor. Vem trazer um atenuante, uma causa de diminuição, uma possibilidade de progressão de regime, qualquer benefício ao réu. Já a novatio legis in pejus é aquela nova lei que prejudica de alguma forma o réu. Prejudica sem trazer um novo crime ao ordenamento jurídico, aumentando a pena, uma qualificadora, uma causa de aumento, uma agravante, proibindo um determinado benefício. Então, quando a gente fala em novatio legis, a gente tem que primeiro classificar em uma dessas aqui. O que precisamos saber? Que para classificar, eu não preciso necessariamente falar da lei inteira. Então, quando eu vou classificar em novatio legis incriminador, abolitio, novatio legis in melius ou in pejus, eu não preciso colocar a lei inteira numa dessas classificações. Às vezes, um artigo é abolitio criminis, outro artigo dessa lei é incriminadora, um parágrafo pode ser in melius e um parágrafo pode ser in pejus. Isso aconteceu, por exemplo, com a nova lei de drogas. Ela trouxe algumas modificações que prejudicaram o traficante, que trouxeram novas tipificações, como por exemplo o financiamento ao tráfico, mas ao mesmo tempo ela trouxe tratamento mais brando em outras situações. E aí, consequentemente, a gente tem um misto disso tudo numa única lei. Mas para que a gente possa entender esse conflito da lei penal no tempo, a gente precisa vislumbrar o seguinte. Nós temos uma lei A, que é a lei antiga, e na vigência dela ocorreu um fato ou ocorreu um crime. Agora, então, passado o período de inquérito e processo, nós temos uma nova lei que define isso tudo, que trata disso tudo, e agora, então, o juiz ele precisa dar uma sentença, uma decisão. Não necessariamente uma sentença de primeiro grau, às vezes a gente já está lá na execução penal e ele precisa decidir acerca de um benefício. Então, é como se nós tivéssemos aqui, né, um divisor de águas. Até aqui estava a lei A, agora nós temos a lei B. O que eu preciso analisar para falar da movimentação das leis da extratividade? Eu preciso ver qual é a mais benéfica. Se eu encontrar a lei B como sendo a mais benéfica, ela vai ter um movimento de retroatividade. A lei nova vai para trás, ou seja, ela vai ser aplicada a um fato anterior à sua vigência. Mas se em contrapartida nós definirmos que a lei A é a mais benéfica, ela vai ter um movimento de ultratividade, ou seja, ela vai ser aplicada mesmo após a sua morte, mesmo após